Olá, pessoal. Vocês devem estar já aparecendo aí o título aí, né? Nós vamos trabalhar com a soma dos termos de uma PG infinita, tá? A priori, isso aí parece uma coisa meio maluca, né? Você vai falar, pô, como que eu consigo trabalhar, como que eu consigo somar infinitas coisas? Olha, no caso da PG infinita, num caso especial, muito especial, você vai ter a seguinte coisa, tá? Você vai ver que é possível, tá? É possível você fazer essa soma desde que tenha uma condição especial lá da razão, tá? Tem que ter uma condição especial. Então aqui eu já escrevi para vocês, não é que eu já escrevi, né? É porque a coisa é a seguinte, é que eu fiz a gravação e perdi a gravação, para variar, porque o programa está com problema. Então, eu já deixei pelo menos escrito aqui para ver se não dá pau. Então, aqui está o título, né? Soma dos infinitos termos de uma PG. Para entender isso aí, eu vou fazer a seguinte coisa. Aqui eu vou apagar, isso aqui não é para estar aqui. Então, vamos supor assim, que eu tenha uma potência, né? Uma base 1/10, que equivale a 0,1, e vou levar a várias potências aí naturais, diferentes de zero, inclusive. Vou levar a primeira, a segunda, ao cubo, a quarta, a quinta, assim por diante. E vamos ver o que acontece. Então, quando eu pego aqui, ó, 1/10 elevado à primeira, é ele mesmo, tá? 1/10 elevado à primeira é ele mesmo, está aqui, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, 1/10 elevado à primeira. Vai dar ele mesmo 0,1. Se eu pegar 1/10, que é 0,1 agora, e elevar ao quadrado, vai dar 0,01. Se eu elevar 0,1 ao cubo, vai dar 0,001, 3 casas. Se eu pegar 0,1 à quarta agora, 0,1, 2, 3, 4 casas, 0,001. 0,1 elevar à quinta, 0,005. E vou parar por aqui. Você imagina se eu fosse fazer 0,1 elevado a 100, tá? Elevado a 100. Olha que absurdo que ia dar. Ia dar 0,1, 2, 3, 4, 5, 99 zeros e 1 no final. Ia ter 100 casas decimais isso aqui. Seria um número absurdamente pequeno. E muito próximo do quê? De zero. Tá? Então, quando acontecem esses números, que eles estão muito próximos de um outro valor, então, por exemplo, 0,00000000001, tá? Isso daí, a gente vai falar que existe uma tendência de dar zero, tá? Não vai dar zero nunca, mas vai ficar muito próximo desse valor. Na engenharia, matemática mais avançada, até se aceita isso numa matéria chamada limites. Minha intenção não é ensinar limites para vocês, mas é comentar. Isso daí é visto na faculdade de matemática, no cálculo 1, na engenharia. No livro de vocês tem essa explicação, ele fala limite, né? Então, o limite é quando você tem um cálculo que ele tem uma tendência a um determinado resultado. Tá? Ele não vai dar exatamente aquilo, mas tem uma tendência. Que na prática você pode usar aquele resultado. Meio complicado, mas é isso aí mesmo. Então, como que a gente escreveria isso aí? A gente escreveria assim, ó, vamos tentar ler. Eu vou escrever limite, LM, limite, ó, aqui é o cálculo, 1/10 elevado a n, só que eu vou querer o quê? Eu vou querer que esse n, aqui é uma flechinha, né, ele tenda a infinito. Então eu vou querer que esse n aqui, ele vai ter uma tendência a infinito. Então ele vai elevar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, é infinito. Então quando isso acontecer, a gente vai falar que isso aqui tende a quê? A zero. Ou seja, esse valor aqui vai ficar tão pequeno, que ele fica praticamente zero. Praticamente zero. Ele não dá zero, mas quase zero. Tá? Agora você vai falar, mas o que tem que haver isso com a soma? Então agora eu vou escrever a fórmula da soma de uma PG comum, mas como se fosse um limite. Tá? Eu vou dar um limite para ela e uma condição. A condição é essa daqui, ó, tá? Na fórmula da soma da PG, eu vou querer que a razão, tá? Que a razão seja um valor que esteja entre -1 e 1. Não pode ser -1 e não pode ser 1.
Tá? Normalmente é um valor positivo, pode ser negativo também, né? Mas é 0, alguma coisa, ou positivo ou negativo. Então eu vou escrever essa fórmula assim, ó, limite da soma de n elementos, só que como ele é limite, eu vou falar que o n eu quero que tenda a infinito. Eu quero que a tendência do n seja infinito. Então aqui eu escrevo a fórmula, e aí eu vou chegar à seguinte conclusão. O A1 é o A1, não tem como mexer, a razão é a razão, acabou. Agora, quando eu pegar a razão, que é um número que está entre menos 1 e 1, ou seja, 0, coisa, e for elevando a uma potência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui, ó, cada vez mais, a tendência vai ser acontecer o que aconteceu aqui em cima. A tendência é que este valor se torne zero. Esse valor se torne zero. Tá? Isso daí por quê? Porque essa razão vai ser 0, alguma coisa. E cada vez que eu vou fazer uma potência, um expoente maior, a tendência desse resultado é ficar zero. Então, se eu for ver infinitamente fazendo isso, fica no zero. Então, como ele fica zero, ele faz o quê? Desaparece. Então, vai sobrar o quê aqui? Ó? Vai ter assim, ó, que o limite desta soma, quando n tende a infinito, vai ser A1 vezes menos 1 sobre R menos 1. Ou seja, eu tirei esse termo aqui dessa fórmula. Tá? Então, sobrou ó, menos A1, R menos 1. Aí, como a gente não gosta de deixar o valor negativo aqui, eu vou multiplicar por menos 1 e a fórmula vai ficar assim. Ó. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos ter a seguinte coisa. Esta daqui vai ser... Ó, essa daqui é a fórmula da soma infinita. A gente vai escrever assim, ó. Eu vou escrever de novo aqui para vocês, ó. S, põe um infinito aqui embaixo, para ser que a soma infinita é igual ao primeiro termo, e aqui vai ficar 1 menos R, tá? 1 menos R, ao contrário da soma normal, que é R menos 1, fica 1 menos R. Qual que é a condição? Essa daqui, ó. Que aqui não é X, aqui é razão. Eu coloquei X, a gente está tão acostumado a colocar X, ó. A regra é que a razão seja um valor que esteja entre menos 1 e 1, tá certo? Aí eu consigo somar esses infinitos termos. Ah, suspeito isso. Será que é verdade? Vamos voltar para cá. Vamos ver essa tela. Eu fiz alguns exemplos para vocês. Isso é chato, não, meu amigo? Então eu fiz alguns exemplos. Mas é chato mesmo. Eu não quero esse mouse, eu quero esse. Então, aqui, ó. Tá? Então, vamos supor que eu tenha essa situação aqui, ó. Vai para casa, isso. Vamos supor que eu tenha essa situação. Eu tenho uma PG que ela começa com meio, tá? E a razão também é meio. Então, ela começa com o termo meio, a razão também é meio. Coincidiu. Peguei porque ia ficar mais fácil. Vezes meio dá 1/4, vezes meio 1/8, vezes meio 16, vezes meio 32, 64, 128. Parece aqueles desenhinhos, né, que as bolinhas vão pulando para a gente ir cantando, né, que tinha antigamente. Então, essa sequência aqui, ela é uma sequência, nesse caso, decrescente, obviamente, e você vai vendo o quê? Que esses números vão ficando cada vez o quê? Menores, até um ponto que ele vai ficar tão pequeno que fica insignificante. Então, olha aqui, ó, eu vou relacionar eles. Aqui, ó. Meio é 0,5, que é esse aqui. 1/4 é 0,25, que é esse aqui. 1/8 é 0,125, que é esse daqui. 1/16 é esse, 1/32, 1/64, 1/128, e assim por diante. Esse aqui é 1/256. Então, olha como ele vai ficando pequeno. Então, no começo, eles têm uma certa influência, mas depois ele começa a ficar tão pequeno, que quase ele não faz diferença na soma. Então, se eu somar esses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 primeiros termos aqui, vai dar 0,996. Se eu continuasse essa soma, a tendência seria o que ia acontecer com essa soma? Ficar 0,99999999999, e a tendência do resultado seria o quê? 1. Porque 0,99999, de repente a calculadora até arredonda para 1. Tá? O computador, depende das casas, ele até arredonda para 1. Então existe uma tendência. Mas por que pôde fazer isso? Por que foi possível? Porque a razão é um número que está entre menos 1 e 1. Vou sempre insistir isso aí. É 0, alguma coisa. Vamos ver a fórmula agora, aplicando a fórmula. Será que pela fórmula daria certo? Eu acho que sim. Então a fórmula fala o quê?
que a soma infinita é igual ao primeiro termo, que é o 1, e 1 menos R. Tá? 1 menos R. Então, o que eu vou ter aqui? Que é a soma infinita. Daí, o que eu faço? Eu pego esse A1, escrevo aqui, que no caso é meio, aqui é 1 menos, sempre cuidado, porque se a razão ficar negativa, fica menos com menos, fica mais, e aqui fica meio. Então, você vai ter, ó, meio sobre meio, dividido duas coisas iguais, fica 1. Tá? Eu acabo fazendo o quê? Simplificando essas duas coisas, ó, esse com esse. Tá certo? Muito bom. Então, a soma, a tendência da soma é dar 1. Ah, mas esse daí é fácil, porque... Tá, pegar um outro exemplo. Pegar agora um outro exemplo. Vamos supor que agora você tem um que começa com 10, com um número grande. Então, 10, depois é 5, depois é 2,5, 1,5, 625, blá, blá, blá. Ó, você vai brincando aqui, tá? A razão continua sendo meio. Tá? A razão continua sendo meio, só que eu peguei um número maior. Eu peguei meio, pessoal, para ficar fácil. Podia ser 0,3, 0,125, mas daí fica números muito chatos de trabalhar. Então, aqui fica melhor. Então, olha aqui que dá. Vamos supor que eu fosse chato e resolvesse fazer essa soma. Então, eu ia pegar 10, mais 5, mais 2,5, mais 1,25. Quando baixa de 1, que começa a ficar 0, alguma coisa, o valor começa a ficar pequeno. Ele começa a ficar um pouco insignificante. Esse aqui já significa muito. Esse menos. Olha esse aqui, ó. 0,078. Então ele começa a ficar 0,00000. Começa a ficar tão pequeno que ele quase não influencia mais na soma. Ele quase não vai influenciar. Imagina quando eu pegar esse termo aqui, que é o primeiro, você vê que na prática ele está dividindo por 2, né? Multiplicar por meio e dividir por 2. Quando eu chegar no 30º, 40º, no 100º termo, ele vai ser tão pequeno. Eu vou pegar o 10 e dividir 100 vezes por 2. Ele vai ficar tão pequeno, que ele fica praticamente zero. A calculadora nem aguenta. Se você pegar uma calculadora normal de 8 dígitos, o que vai fazer? Ela vai travar, ela não vai fazer mais o cálculo, porque não vai caber mais lá, de tanto zero que vai ter. Tá? Então, se você for somando, só esses números aí que eu somei, deixa aqui, ó, 19, 92, 18, tal. Mas se eu continuasse, a tendência dessa soma seria ser 19,9999, que seria o quê? Tendência é 20. 19,99999, a tendência é 20, é dar 20. Ah, mas eu preciso fazer isso? Não. Para que eu estou te ensinando isso aí? Para você não fazer, né? Então você vai usar a fórmula. Vamos rezar para não travar. Então eu vou falar assim, ó, que a soma dos infinitos de termos dessa PA vai ser o primeiro, que é 10, sobre, ó, o primeiro que é 10, lembra da fórmula? Aqui, ó, 1 menos a razão. É diferente do outro. O outro é R menos 1, esse aqui é 1 menos R, tá? Então, 1 menos a razão. É bem facinho isso aqui, o cálculo é babo, o problema é chegar nele. 1 menos a razão, aqui embaixo fica meio. 10 dividido por meio, vou fazer até essa passagem que é feia, né? Mas tudo bem. 10 dividido por meio é a mesma coisa que 10 vezes 2. Isso aqui vai dar quanto? 20. Olha aqui, ó. Igualzinho, ó. Igualzinho. Tá? Igualzinho esse 20. Só que a gente não vai fazer toda a soma, você vai usar direto essa fórmula. Tá vendo? Tranquilo. Qual que é a condição? A razão tem que ser entre menos 1 e 1. Agora, pode ser uma PG alternada? Também pode. Não tem problema algum. Vamos ver se a gente consegue fazer esse exemplo, se ele não me trava. Então, vamos fazer um exemplo de uma alternada. Então, vamos supor que ela seja assim, ó, 1/3, o próximo termo é 1/9, o próximo termo é 1/27. Eu já vi que ela é alternada, tá? É menos 81, etc. Tá? Então, aqui a gente não sabe se a tendência dela dá resultado positivo ou negativo. Eu acho que vai ser positivo. Por que é positivo? Porque o maior número aqui, que é o primeiro aqui, ele é positivo. Então, ele tira um negativinho, daí põe um positivo, depois tira outro, e vai dar positivo. Mas aí você vai fazer o quê? Simplesmente assim, ó, simples assim. Quem que é o primeiro? A1 é 1/3. Dividido. Quem que é a razão? A razão é qualquer um dos termos, ó, dividido pelo anterior. Então, por exemplo, menos 1/9 de 1 para 1/3. Isso aqui vai ficar menos 1/9 vezes 3. Simplificando, a gente vai ver que essa razão é menos 1/3. Ah, mas eu fazia de cabeça isso. Pô, beleza, então faça, né? Aí você usa a fórmula. Daí você vai fazer aqui, ó, 1 menos, cuidado, menos 1/3.
Não é 1 menos 1/3, é 1 menos menos 1/3. Então, isso aqui vai ficar 1/3 sobre 1/3 mais 1/3. Então, isso aqui vai dar 1/3. Aqui embaixo, posso fazer direto? Pode, né? É só tirar o mínimo se quiser, dá 4/3. Aí a gente vai fazer o que com isso aí? Vai inverter a segunda e vai multiplicar. Pode cancelar o 3 com 3, igual, e vai continuar aqui embaixo. Então, essa soma infinita vai dar exatamente o quê? 1/4. Tá? Então, essa soma infinita, ela vai dar exatamente 1/4. Se eu fizesse 1 por 1, daria isso? Se você fizesse, de repente, os 8 primeiros termos, você veria que o valor seria perto disso. Mas não é para fazer isso, né? Pelo amor de Deus, tá? Não é para fazer isso. Último exemplo, vamos lá? Paciência, paciência. Vamos aproveitar que está dando certo isso aqui. Não vou nem falar alto que você não escuta. Às vezes ele vai falar para você fazer equações, tá? Às vezes ele vai falar para fazer equações. Então, às vezes você vê isso aqui, ó. O aluno que não conhece isso tem um ataque, né? O cara dá um ataque bacana no indivíduo, né? Porque vai falar assim, pelo amor de Deus, uma equação que tem x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta. Então ele entra em pânico. Aqui, ó. Então vamos supor que ele tem essa soma aqui e ele fala, a dica está aqui, ó. A dica está aqui, ó. Quando ele coloca esses pontinhos, ele está dizendo que essa soma vai ser feita infinitamente. Então, estou diante de uma soma infinita. Tá? Vamos não travar, né? Cuidado, meu amigo, ver se não trava e fica na boa. Tá? Então, muito bom. Então, aqui eu vou supor, tá? Eu vou supor, ele quer que você resolva essa universo igual a reais, usando os números reais, né? Eu vou supor que isso daí é uma PG infinita. Eu vou até conseguir provar depois que isso é verdade, tá? Eu vou até conseguir provar que isso daí é verdade e que isso aí funciona. Então, vamos lá. Então, supondo que ela seja uma PG infinita, o primeiro termo, por exemplo, é x, o segundo termo, por exemplo, é x ao quadrado sobre 4. Então, eu vou calcular a razão. A razão é o quê? É qualquer um dos termos dividido pelo anterior. Então, eu vou dividir isso aqui por x, vai ficar x ao quadrado sobre 4. Eu vou inverter essa fração. Vai ficar 1 sobre x. Tá certo? Vai ficar 1 sobre x. Então, essa razão pode simplificar esse x ao quadrado aqui, ó. Vou fazer até de outra cor para vocês verem. Eu posso simplificar esse x ao quadrado aqui com esse x. Então, isso aqui vai ficar igual, continuar com a mesma cor, a x sobre 4. Então, a minha razão é igual a x sobre 4. Eu vou ter que testar no final para ver se isso está certo. Essa vai ser a condição, tá? Eu estou supondo que está tudo certo. Nós vamos verificar no final. Então, agora vamos usar a fórmula. Vou mudar de cor aqui para usar a fórmula. Então, a soma infinita é igual a 1 sobre, aí você vai ter 1 menos R. Agora vou substituir os valores. Ele falou que essa soma está dando 4/3. Está escrito aqui, ó. Ó. Eu estou falando aqui, ó, que a soma dá 4/3. Então eu vou trocar, eu vou falar que 4/3, isso aqui é facinho, tá? É igual ao primeiro termo, que é x, sobre 1 menos a razão, que é 1 menos x sobre 4. Quando eu faço isso, pessoal, eu praticamente, tá? Aí eu tenho o resultado já garantido, tá? Aqui, a tendência, eu faria isso aqui, ó. Pega esse, multiplica por esse. Pega esse, multiplica por esse, tá? Já que é uma proporção. Então, você vai ter assim, ó, 4 vezes, foi todas as passagens, bem bonitinho aí para não ter dúvida. Isso aqui funcionando, pessoal, eu faço vídeos bem detalhados. O problema é que às vezes o troço não funciona, né? Então eu fico apanhando. Faz a distributiva, ó. Então vai ficar 4. Aqui quando você vai fazer, ó, 4, o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo, você pode cancelar. Isso fica x, igual a 3x. Agora vamos arrumar a casa?
leva para cá o 3x, então vai ficar menos x, menos 3x, igual a menos 4. Aí você vai ter que 4x é igual a 4, já estou arrumando os sinais, x dá 1. Será que está certo? Qual que era a condição? A razão eu falei que era quanto? A razão eu falei que era x sobre 4. Então a razão vai ser o quê? 1/4. 1/4 está dentro da condição que tem que estar entre menos 1 e 1? Está. Se está dentro dessa condição, o que eu posso fazer? Considerar isso como certo. Então, meu conjunto solução vai ser 1, ou seja, o x tem que ser 1. Se fosse um exercício que, além de resolver a equação, tá? Vamos supor que ele desse os termos, eu quisesse saber qual era essa sequência. Ou por curiosidade, eu quero saber quem é essa sequência. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Como que essa sequência era? Era assim, era x, né? Daí ele somava com x ao quadrado sobre 4, esse aqui seria o segundo termo. Não vai dar problema agora no finalzinho, né? Aqui, ó, x ao cubo sobre 16 e assim por diante. Então, essa sequência, na realidade, ela é assim. Ela é 1, ó, 1/4, 1 sobre 16 e assim por diante. E a razão dela é exatamente o quê? 1/4, como nós previmos. Tudo bem? Então tá aí explicado, pessoal. Com isso aqui, a gente tem assim, um resumo bem rápido, assim, mas bom, né? Bem aprofundado, do que é uma soma infinita. Então, o que a gente sempre tem que ter em mente a respeito da soma infinita? Deixa eu voltar para cá. Aqui, esse aqui é só os exemplos, né? É só os exemplos, aqui a teoria. Então, a gente vai ter que ter essa noção. A soma infinita, a gente vai escrever sempre assim, ó, põe um infinitinho aqui para não esquecer. Então, a soma infinita é o A1, 1 menos R. Isso aqui é o contrário da outra, a outra é R menos 1. Qual é a obrigação aqui, qual a condição? Que o R esteja entre menos 1 e 1. Então, eu vou falar que a soma infinita é o A1 sobre 1 menos R. Aí basta escrever, tá? Basta escrever. Dá para somar qualquer coisa infinita, desde que esteja nessas condições. Fiz aqui um exemplo, depois fiz outro. E a situação da equação. Então, aqui, olha, ele vai ter uma soma, já está escrito no formato de soma, mas se presume que esse é o primeiro termo, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Tá? Se fosse mais, menos, tudo bem, seria uma PG alternada, aí oscilante. Aí a razão seria menos x sobre 4, não teria problema algum, você faria do mesmo jeito até chegar no final, tá? Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado do vídeo, né? E sempre que gostou, sempre que achou alguma coisa, ou também se não gostou, deixe seu comentário lá naquela parte lá dos comentários do Classroom, porque isso é importante para mim, tá? É um feedback importante, para eu poder até dialogar sobre isso, alguém perguntar, assim que os vídeos estão sendo úteis para vocês, que vocês tenham gostado. Tá bom, pessoal? Então, um abraço, muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo. Até mais.